não está ouvindo agora. Então, esse exercício que está no portal, ele é um exercício basicamente assim, mais focando na modelagem, né, para você poder identificar quais são as classes, quais são os métodos e atributos que tem nessa especificação aqui, né? Então, você vai ler a especificação e tentar identificar as classes, os métodos e atributos. Se por acaso você não preencher o corpo do método, não fizer lá o algoritmo dentro do corpo do método, não tem problema. É para você tentar entender e criar a classe, criar o método, criar o atributo para esse modelo, né? Essa descrição que está aqui, né? Uma descrição textual que a gente tem que fazer virar software, né? Pode falar, Arthur. Isso, é para fazer estrutura, né? É para você criar lá, igual a gente estava criando, fiz os exemplos, criar a classe, criar o atributo, criar o método, tá? Não precisa fazer tudo funcionar, não. É mais para você identificar, né? O que vai virar classe aqui, dentro dessa especificação? O que vai virar método? O que vai ser os atributos, né? Então é isso que tem que fazer, para a gente começar a trabalhar nesse sentido de criar as modelagens, né? Que é uma das partes mais difíceis que tem aqui do OO, é saber modelar, é saber pegar um problema, uma estrutura do mundo, e assim, um problema do mundo real, e transformar ele num software, transformar ele numa coisa implementável, né? Então aí você tem que identificar a classe, identificar atributos e métodos, e não é uma regra assim, se você estiver fazendo um domínio tal, são essas as classes. Não funciona assim. Você precisa de saber o que se trata aquele problema, né, para você, e os requisitos relacionados ao problema, para você montar o sistema, né? Lembra lá da nossa primeira aula de abstração, que a gente falou de abstração, primeira aula de O, né? A gente viu lá o carro. O carro num jogo é de um jeito, o carro para uma agência, uma seguradora é de outro jeito, para mecânica é outro jeito. Então, você olha para o mesmo objeto do mundo real em diferentes prismas, né? Você prioriza para um determinado domínio, você prioriza um dado atributo do objeto que você está tratando, em outro domínio você já pega outros atributos, né? Isso também relacionado também relacionado aos métodos também, né? Os métodos também eles vão ter variação. O carro lá do jogo ele tem o acelerar, tem o frear. O carro lá do mecânico não tem o acelerar e frear, né? Certo? Então, esse exercício é isso. Eu vou passar uma lista assim de vários exercícios que vão para vocês modelarem e outros para vocês programarem mesmo, né? Fazer. Os que forem para programar, eu vou colocar coisas menores, né? Tá? Agora, quem já soube conseguir implementar, eu já deixei aqui implementar, pode implementar isso aqui, né? Criar o código com os métodos preenchidos mesmo, tá? Mais alguma dúvida? Mas, tipo assim, eu tô com dificuldade em desenvolver ainda assim. Por exemplo, aí a gente pede uma conta corrente. Isso. Aí o que eu pensei? Criar uma classe para conta corrente. E depois ele pede, beleza. Aí essa classe vai ter os atributos, né, dela, limite, número, saldo, status. Isso. E eu vou criar outra classe para banco para armazenar essas contas. É isso? É isso. É nessa linha aí. Mas será que só tem essas duas classes, conta e banco? A gente tem que analisar, né? Pode ser que tenha mais classes, né? Essas aí são grandes concorrentes, né? São grandes candidatos a ser classe, né? A conta corrente, a conta, né? O banco, né? Mas pode ser que tenha mais classes aí dentro. Aí você vai olhar, você tem que, assim,
Você tem que fazer a modelagem e ir olhando. Ó, mas isso aqui tem mais métodos dentro do. Se eu criar um método, eu vou ter mais coisas dentro desse método. Então, eu vou transformar ele numa classe que vai ser cada coisinha um método, né? Cada coisa que ele faz um método. Agora, não tem resposta certa para essas coisas também, não, viu, gente? Você pode, a gente que pode, esse aqui está pequeno, obviamente, né? A gente vai trabalhar com coisas maiores, mas a gente pode dar uma especificação maior aí e cada um aqui da sala modelar de um jeito. Pode cada um fazer de um jeito. Não tem um código único, né? Uns vão considerar como classe, outros não vão considerar como classe, outros vão transformar um método que ele está achando ali que faz muita coisa em outra classe, né? Então, depende muito. Fala, Gabriel. Como que cria esse banco para armazenar? É uma classe também, né? Não é banco de dados, não. É banco classe, né? Uma classe. A classe vai ter conjuntos de. Ó, um banco armazena um conjunto de conta corrente. Um conjunto a gente sabe que é um vetor, né? Um array de conta corrente. Beleza? Bom dia aí para o pessoal que está chegando agora. Certo, gente? Então, é assim, tentem colocar a classe, fazer as classes, não precisa preocupar com o que está dentro dos métodos. Se você encontrar um método lá, igual tem um método aqui que, deixa eu ver. Não é esse caso aqui que eu tinha tirado, para ficar mais fácil. Mas se você encontrar um determinado método, tem que fazer alguma coisa, você não precisa preocupar em fazer dentro do método. Só dizer que tem um método tal, a classe tal, o atributo tal. Certo? Nós vamos fazer mais exercício nesse estilo, mas isso aí é só um, uma, uma esquenta, né? Uma pré-visualização, um pré-lista aí para vocês já treinarem um pouco. Vou fechar tudo aqui. Eu vou criar uma coisa nova, porque já está ficando bastante grande aqui o. E professor, e como que você quer que a gente entregue o, o dever, a atividade? PDF, do mesmo jeito. Copia e cola no PDF, sempre é PDF. Só que depois, quando ficar muito grande, que aí vai ser difícil fazer PDF, mas por enquanto PDF. Por exemplo, eu vou ter mais de uma classe. Copia tudo no mesmo PDF, não tem problema. Não dá problema, não? Não, não, não. Eu vou conseguir ver que é fácil, são uns arquivos diferentes, né? Por exemplo, se você tiver esse aqui, por exemplo, tem o carro e a principal aqui. Você copia isso aqui lá para o lugar que gera o PDF, copia outra também, coloca um debaixo do outro. PDF, não tem problema não. Certo? O professor Vamos não está aproveitar esse transmitindo. domínio aí de conta. A outra tela, professor, não está transmitindo. Está transmitindo o Não. Classroom. Desculpa. Foi? Então, só Agora para a sim, gente. Já está dando para ver? tá sim. Obrigado. Só para a gente retomar aqui a discussão da aula passada, eu vou criar aqui um produto, tá? Já vou criar aqui uma classe principal. Opa, eu não crio um pacote aqui, vou criar um pacote, né?
avançar aí com o nosso... criou um projeto. Ai, meu Deus. Deixa ele lá, assim mesmo. Não vou curar por enquanto. Não vou mudar por enquanto, não. Deixa assim mesmo. Principal. Vou colocar esse produto aqui dentro. Quando você quiser mover alguma coisa, você tem uma opção aqui para mover. Você clica com o botão direito, tem a opção aqui Refactor, aí mover. Segunda opção. Aí você escolhe para onde você quer mover. Quero mover aqui para o principal. Aí ele move já consertando as dependências que tiver, né? Isso ajuda pra caramba. Então tá, produto. Vou definir aqui uns atributos de produto. Public int nome, não, código. Tá? Public string nome. Float valor. Certo? Nós vimos na aula passada que a gente criar uma principal aqui. Nós estamos criando o objeto, a gente pode passar as informações do objeto pelos construtores, né? Então, só para retomar, eu crio o objeto produto, vou chamar de produto mesmo, igual a new produto, tá? E vou estar passando o produto, eu posso passar assim, produtos, pontinho, nome, computador tá... Nome é igual a pendrive, tá? Eu posso passar produto, ponto código, o código dele é 20, produto ponto preço, né? O preço dele é R$ 40. Valor, preço. Se você quiser ver o que o objeto tem de propriedade, é só você colocar o pontinho e apertar Ctrl espaço. Aí aparece essa tela aí, ó. É valor. Certo? Então, aqui eu já tenho um produto com dados preenchidos, né? Então, se eu der um sysout aqui, dentro de cada coisa dessa, a gente já viu, produto.nome, né? Que vai imprimir o nome do produto. Não é novidade, né? Para vocês. Vou passar uma lista que vocês vão treinar bastante essas coisas também, né? Vou passar uma lista que vão ter várias coisas para fazer. Mas, assim, de forma geral, é bom que a gente ande um pouquinho com a matéria, que aí vocês ficam até a semana que vem fazendo a lista. Aqui o nome, o código, e aqui o valor, né? Então, estou imprimindo os valores que eu coloquei lá, né? Que eu coloquei aqui. Então, se eu imprimir isso, ele vai sair os valores que eu coloquei, né? Que eu estou preenchendo. Lembre sempre que eu tenho que falar de quem é cada coisa, né? Não é a variável nome só, é a variável nome que está dentro de produto, né? Então, quando eu quero atribuir um valor a nome, eu coloco o produto, que é o objeto que eu criei, ponto nome, produto, ponto código, produto, ponto valor. E a gente já teve visto isso nas outras aulas, né? Ó, o produto, o código, o nome e o valor, eles existem aqui. Vai ser pior fazer isso. Eles existem porque eu coloquei aqui código, nome, valor, né? Então tem lá nome, código, valor, código, nome, valor. A ordem, né? A gente viu que não tem problema, porque eu estou acessando pelo nomezinho aqui a propriedade que eu coloquei. Então eu tanto posso atribuir valores, como posso imprimir os valores. Então aqui estou imprimindo os valores que eu coloquei lá, né?
Todo mundo entendeu isso, né? Não tem nenhuma dúvida, não. Né? Isso aqui é o quê? Essa linha 7. O que a linha 7 faz? Declarando o objeto. Declarando objeto. A linha 8, 9, 10, o que eu estou fazendo? Tá declarando valor para o objeto. Valor para a propriedade do objeto. Né? Isso. Para as propriedades. Propriedades aqui. E na linha 13, 14, 15? Está imprimindo o valor de cada propriedade. Das propriedades, né, do objeto. Então, no objeto em memória, ele tem um inteiro, uma string e um float. Eu estou colocando os valores para ele. Né, ó. Nome, código e valor. Tá? Isso é uma forma de colocar. Né? A gente viu outra forma de colocar isso. Simplesmente eu fazendo um construtor. Né? Como que funciona o construtor? Ele tem a palavrinha público, senão eu não consigo acessar ele de fora. Público. Ele não tem retorno, então ele não vai ter void, int, float, ele não vai ter nada disso, ele não tem retorno. Né? Ele tem um nome igual ao nome da classe. Tá? Igual o nome da classe. E os parâmetros que eu passo para a classe é o construtor que recebe. Por isso que a classe não tem aqui o parênteses assim. Ó. Por isso que a classe não tem, porque ela não passa parâmetro para ela. No Java, né? Não passa parâmetro. A gente passa parâmetro para nos construtores. Então, o construtor vai receber os parâmetros. Qual parâmetro eu quiser. Então, eu vou receber um int código, vou receber uma string nome, tá? E vou receber um float valor. Né? Fazendo isso, ó, eu já estou obrigando o meu objeto a passar esses valores. Certo? Então, meu objeto é obrigado a passar esses valores agora. A gente viu, né, que quando a gente coloca um construtor assim, a gente perde o construtor padrão, que é o construtor que não tem parâmetro nenhum. Eu não posso declarar dois construtores iguais, mas se eu tirar pelo menos um desse aqui, ó, já é construtor diferente. Ó. Aí já não vai dar erro mais. Mas quando a gente cria algum construtor, a gente perde esse construtor padrão, esse que não tem nada. Então, se eu quiser que o objeto continue funcionando sem parâmetro nenhum, ou passando parâmetro, eu crio os dois, ou três, ou quatro, quanto construtor eu quiser. Se eu quiser um construtor que só tem código, eu quero um objeto que só tem código, só código. Eu vou criar um construtor aqui que só tem um código. Certo? Só tem um código. Então, eu vou poder passar um objeto lá que passa um código aqui, ó. Passa o código 20, ó. Certo? Então, a forma que eu criar... Deixa eu só salvar aqui. A forma que eu criar o meu objeto, que eu quero que o meu objeto cresça e nasça em memória, né? Ele seja feito em memória, é a forma eu defino pelos construtores. Se eu falar, não, existe um construtor que recebe só um inteiro, que é o código. Beleza, vai poder fazer assim. Existe um construtor que recebe todos os parâmetros. Beleza. Ou se eu falar assim, ó, não, no meu domínio aqui, só pode existir objeto se já passar o código, o nome e o valor. Se não passar, não funciona. Então, ali vai estar errado, ó. Como é que ele está dando erro? Ele está falando que eu tenho que passar, né? Então, para eu passar aqui os parâmetros, eu vou colocar aqui, né? Qual que são os parâmetros? Se eu der quanto espaço, vai me avisar lá o código, o nome e o valor. Nessa ordem. Eu não posso trocar a ordem. E eu tenho que tomar cuidado, porque às vezes é, por exemplo, 3 parâmetros que são inteiros. Se eu inverter, eu vou estar passando o código no lugar de outro código, de um número qualquer. Então, ali está bem diferente. Código, string e valor. Então, se eu passar, por exemplo, a string aqui, se eu colocar o pendrive aqui antes, ó, e colocar os outros dois valores, não vai funcionar, né? Ó. E a ordem está errada. Pode falar, Joelson. Professor, me tire só uma dúvida, porque talvez eu perdi ontem na hora que você falou. Essas funções construtoras, no caso, o produto aí, ele está
em letra maiúscula, né? Só que quando Isso. você chama cada parâmetrozinho aí do produto, você coloca um letra minúscula. Não, peraí. Ó, o que é letra maiúscula é o nome do construtor, do método construtor, né? Porque se eu colocar ele P minúsculo, ele vai ficar diferente da classe, ó. Aí ele virou um outro, é bom você ter perguntado. Ó, eu vou colocar um minúsculo aqui, ó. Eu posso ter um maiúsculo e um minúsculo, né, em Java. A gente pode ter porque diferencia, né? Esse método aqui é um produto. Ó, por que ele está dando errado? Porque ele está falando que eu tenho que colocar um tipo de retorno. Ó, agora ele vai dar certo, ó. Mesmo com a letra minúscula. Isso aqui é diferente disso. O construtor, ele é igualzinho à classe do jeito que a classe está escrita. Ó. A classe é P maiúsculo, R, produto, né? Com P maiúsculo. Aqui também é produto com letra maiúscula. Se eu colocar um produto com letra minúscula aqui no meu domínio, eu posso, só que ele não vai ser um método construtor, ele vai ser um método comum. Esse aqui é um método comum. Comum, tá? Esse aqui é um método construtor. Aqui a gente não fala função, né? A gente fala método. Método construtor. Tá? Como que eu sei que é um construtor e o Java sabe também que é um construtor? Porque exatamente do jeito que a classe está escrita, ele tem que estar escrito também. Exatamente. Igualzinho. E ele não tem retorno, né? Ele não tem esse void aqui, int, não tem. Tá? Mas Se aí, você colocar. aí, no caso, professor, esse método da classe, eu poderia colocar letra minúscula desde o início, não poderia ou não? Onde você está falando que é letra minúscula? Não, eu estou falando, se eu fosse criar uma outra classe, lá do início aí, public classe, eu poderia colocar o produto com letra minúscula, já Não, começar não. assim. Pode colocar. Eu vou trocar aqui para você ver, ó. Vou comentar isso aqui. Você pode colocar, mas não é um padrão Java a gente fazer isso. Vou colocar ela como letra minúscula. Não vai funcionar, mas não é um padrão. A gente coloca sempre classe com letra maiúscula, a primeira letra. Tá ok. Só as construtoras, né, professor? Não, o nome da classe, aí se o nome da classe for letra minúscula, ó, o construtor já até mudou também, ó. Aí ele vira minúsculo. Funciona igual, não tem problema não. Só aqui que tá dando erro aqui porque eu coloquei produto, né? Eu teria que substituir aqui por outra coisa. Vou colocar só P aqui, ó. Produto. Aqui que tá fora, tá trocado os parâmetros, né? É código, nome, valor. Código, nome. Valor. Código, nome, valor. Ó, aí deu certo, ó. Aí repare como é que tá funcionando, tá vendo? Posso pôr letra, mas só que e não é comum a gente pôr em Java as classes com letra minúscula. Funciona igual aí, ó. Só que não é comum. As classes a gente põe com letra maiúscula. Tá? Se você tiver com o código todo funcionando bonitinho, eu vou transformar para maiúsculo. Olha como é que vai transformar tudo para maiúsculo. Quando você quiser fazer isso, ó, clica com o botão direito e coloca aqui, ó, refactor, rename, ó. Aí eu vou transformar com o P maiúsculo. Repare que onde que tiver o P minúsculo, que é relacionado a esse produto, vai alterar, ó, quer ver? Olha lá, alterou aqui e já alterou lá para mim também, onde que eu chamei, tá vendo? Então, esse refactor aí funciona bem. Ah, Joel, é um padrão. Colocar a classe como a primeira letra maiúscula. Tá Tá? ok, professor. Obrigado. Beleza, gente? Então, eu posso ter aqui um método produto, né? Sim, mas não faz sentido eu ter um método assim que não tem um verbo, né? A gente sempre coloca aqui alguma coisa, por exemplo, cadastrar produto. Sempre nossos métodos, eles são um verbo que indica uma ação, né? No caso dos construtores, não. O construtor vai ter só o nome da classe mesmo. Então, ele não tem um verbo, né? Se ele tem só o nome mesmo, substantivo aqui que a classe refere, né? Então, geralmente as nossas classes são substantivos, né? Os métodos são verbos, as classes e os atributos são substantivos.
É um nome de alguma coisa, né? Então, ó, se eu colocar, eu passar como parâmetro isso aqui, eu já não preciso passar assim, né? Ó. Só que se eu fizer apenas isso, apenas passar aqui como parâmetro, igual eu estou passando, não vai funcionar do jeito que eu quero, né? Que é o produto ter mesmo os valores. Ó. Tá tudo preenchido como o valor inicial, né? Por que que tá assim? Porque eu tenho que atribuir, né? Então a gente viu que se eu quero atribuir esse código aqui ao código que está passando, eu uso a palavrinha x para o código igual o código que está passando ali em cima, está recebendo como parâmetro. Para que eles vão ficar já da cor igual aí o que eu quero, né? Ó, o código aqui em cima é igual a esse código, que está até azulzinho, esse código aqui que está mais cinza, né? Ou essa cor mais vermelhinha, tá igual, né? Então, estou falando, esse código é igual a esse código ali. Então, se eu já imprimir aqui, ó, você vai ver que o código já vai receber o valor certo já, ó. Olha lá, ó, o código já deu. Os outros não, né? Ó. O nome e o valor ficaram ainda do jeito antigo, sem ter mudança, né? O valor default que a gente fala, né? O valor default dos objetos é sempre null, né? Por isso que a string lá, ele não é um tipo primitivo, então ele fica null. Os outros ficam zero, né? Então, e o boolean fica falso, o valor primitivo, tá? Então, eu quero que o string também passe a ter a string que eu passei, então eu falo nome. Nome igual a nome, né? E o valor também. X valor é igual a valor. Aí agora todos aqui vai funcionar, ó. Repare que agora eu estou passando o pendrive para o nome certinho, ó lá, tá pendrive. E o valor, o código e o valor. Repare que tudo ficou do jeito da mesma forma que eu estava fazendo aqui antes. Mas aqui qual a diferença? A diferença é quando eu criar um produto, eu quero que ele já seja preenchido com esses dados. Tá? Ele já seja preenchido. E isso difere daqui, né? Que eu estou passando a informação que eu quero. Passando a informação que eu quero. Entendido, pessoal? Deu para compreender essa parte? Sim, sim. Tranquilo. Beleza. Então tá. Então vamos fazer o seguinte. Eu vou ter aqui um valor, um elemento que é um outro inteiro, que é um código. Vou até chamar assim, código interno. Tá? Só para a gente especificar. Esse código interno é um código de controle para o produto, é um controle que é feito. E esse código, eu não deveria deixar esse código ser visto do lado de fora do produto. O que é do lado de fora? Fora da classe produto. Eu, por exemplo, aqui numa classe qualquer que chama o produto, eu não poderia deixar isso aqui acontecer assim, ó. Alguém fazer produto, código interno. Tá? Esse código interno, ele deve ser protegido. Eu não posso deixar uma pessoa imprimir, trocar, mudar o valor dele, fazer alguma modificação. Tá vendo como é que está conseguindo imprimir? Eu nem deveria deixar a pessoa ver que as classes que estão de fora conseguir ver que existe esse código interno. Tá? Aí você vai falar assim, professor, mas para que isso? Se o código que eu estou fazendo é o mesmo código, só está de classe diferente, por que eu não posso deixar uma parte ser vista para outra parte? Por causa que tem certos valores, certas operações que é inerente daquela classe que você está trabalhando. Você não pode deixar ela ser modificado de outro jeito, porque senão o seu domínio, o seu código, ele fica muito vulnerável. Algumas coisas que você mesmo pode vir e se confundir. Eu vou falar assim, o código interno, não sei que código interno é esse, eu vou vir e vou alterar esse código interno aqui, eu vou colocar um valor para ele. Vou colocar o valor 0. E, de repente, o seu código interno está lá sendo colocado um valor, aqui, quando você criou a classe, está falando, ó, x
eu nem preciso pôr TIS ali, né? Mas eu vou pôr para pegar o TIS, código interno. E esse código interno, por exemplo, é o 200. É uma regra que você tem e que não pode ser mudada. Aí alguém, ou você mesmo, né, ou um outro programador vem e coloca o código interno como 0, que ele não sabe o que é, ele vai lá e zerou. E isso faz alguma coisa aqui dentro ficar errado, né? Por quê? Porque não deveria estar sendo visível externamente, não poderia estar sendo modificado, tá? Existem coisas de determinados objetos que são inerentes ao objeto, e não é tão legal que seja visto. Seus pensamentos, por exemplo, é inerente a você. Se os seus pensamentos pudessem ser vistos por outra pessoa, que aula chata, esse professor fica falando a mesma coisa. Ia ser bem ruim, né? Se os seus pensamentos pudessem ser descobertos por outra pessoa. Por quê? É inerente a você, faz parte de você. Isso tá, é privativo, é privado seu, né? Uma coisa que é sua, você não pode compartilhar. Não deveria. Quando você quiser compartilhar, você vai lá e compartilha, você vai lá e fala o que você está pensando, né? Então, é uma coisa privada. Aqui na classe, a gente, no mundo OO, um dos pilares é o que a gente chama de encapsulamento. Vocês vão ver que isso é uma coisa extremamente importante aqui no mundo OO. A gente precisa encapsular coisas. Se a gente não capsular coisas, algumas coisas, a gente tem problemas, tá? A gente vai ter problemas com determinadas situações aí, tá? A gente precisa de fazer determinadas verificações em várias partes para poder garantir integridade. E se a gente encapsula, a gente não precisa ficar fazendo isso, tá? Então, eu vou criar uma nova aqui, deixa ser para não confundir com esse do construtor, aí a gente vai montando aqui. Vou criar uma classe pessoa, tá? A classe pessoa vai ser constituída de público string nome, a pessoa vai ter um código, a pessoa vai ter também um CPF. Ó. Vou colocar CPF como inteiro, tá? Mas geralmente eu não coloco CPF como inteiro, não. Por causa dos pontinhos, eu já guardo os pontinhos também, guardar as máscaras direitinho. E vou pôr aqui para a pessoa os pensamentos. Tá? Que a pessoa não pode revelar os pensamentos dela. Tá? Então, quando a gente for criar um objeto lá, que eu vou comentar isso aqui, depois para vocês terem coisa da aula. Posso pôr aqui embaixo, né? Então, eu tenho aqui a classe pessoa, tá? Pessoa, mil pessoa. Lembrando que aqui eu posso dar qualquer nome, né, gente? Pode ser, vou até pôr aqui já o nome da pessoa, vou pôr o nome do quem participa muito, o Flávio, aqui, ó. Flávio. Posso pôr o nome que eu quiser. Tá? Aí aqui a pessoa, não vou passar parâmetro nenhum por enquanto. Vou falar assim, ó, o Flávio, ponto, Flávio, ponto, nome, é igual a Flávio. Tá? Eu vou pôr sem acento por causa que... Seu nome tem acento, Flávio? Tem, né? Não vou colocar acento, porque senão... eu coloco sempre sem acento aqui no código, porque dependendo do seu Eclipse, ele vai fazer umas letras esquisitonas, assim, onde tem um acento. Aí, para vocês não ter problema, é melhor pôr sem acento mesmo. Flávio, ponto, código... Não escreve seu nome errado. Flávio, ponto, código... Fala um código aí, Flávio, que você tem. 1632. 16, pronto. 16. E aí a gente tem lá dentro da pessoa também o código, o CPF. Não precisa falar seu CPF, não. Vai ser um CPF igual a 01213. É o seu CPF, Flávio. E o pensamento do Flávio, olha, não poderia ser visível, mas está aqui visível.
Aí o Flávio está pensando, aula legal. Será? Aula legal. Tá? Então o Flávio está pensando isso. Só que esse pensamento do Flávio não poderia ser visível. A gente não pode deixar o Flávio ter a intimidade dele, o privado dele ser visto, né? E está sendo visto, né? Então você consegue manipular esses outros dados, o nome, o código, o CPF, você está permitindo alterar, mas o pensamento não deveria. Qual é o recurso que a gente faz para que isso não aconteça? Tem um recurso. Aqui, olha, repare que a gente está colocando a palavrinha público. Eu estou falando que o nome é público, que o código é público, que o CPF é público. Então, se eu quiser que uma coisa não seja visível, que é do Flávio, não pode deixar ser visível, eu vou lá e coloco privado. Private. Ó, private, né? Então, aí, agora está privado. Olha o que aconteceu. Lá na classe fora, eu não consigo trocar. Ó. Não consigo ver, não consigo manipular. Olha o que ele está dizendo aqui, não sei se vai ficar pequenininho para você. Ó, ele está falando, troca a visibilidade do pensamento porque não é visível, né? Não é visível. Eu não consigo ver o pensamento dele. Então, logo nas classes de fora, não vai ter. Aqui dentro, eu posso mudar o pensamento, né? Posso criar um construtor aqui, ó, eu tenha lá, mesmo que eu não vou passar parâmetros para o construtor, eu posso ter um construtor aqui, que eu já tenho ele, na verdade, né? Só não está escrito, o padrão já está escrito. Então eu posso falar aqui, ó, que o pensamento do Flávio, não preciso colocar a palavrinha TIS aqui, por que não preciso? Porque não tem outro pensamento aqui dentro, não está passando com parâmetro nem nada. Então o pensamento do Flávio é, a aula é legal. A aula é legal. Certo? É o pensamento dele. Eu não consigo nem ver o pensamento, mas também não consigo imprimir. Se eu vier aqui e falar assim, ó, imprime os dados do Flávio, imprime o pensamento dele. Aí você vai lá e fala assim, ó, o pensamento do Flávio é Flávio, ponto, pensamento. Ó, nem tem, ó, nem tem como imprimir. Ó. E fica inerente, fica protegido. Tá? Então, toda vez que eu quiser proteger alguma coisa e não deixar ela visível, e vai ter várias vezes que a gente faz isso, tanto para métodos, tanto para atributos quanto para métodos, eu coloco a palavrinha privado. Eu posso colocar também o, o método, mudar pensamento. Mudar o pensamento do Flávio. Tá? Então, o pensamento do Flávio, aqui vai ser void, não vai retornar nada. O pensamento do Flávio vai mudar. Agora vai jogar videogame. Certo? Mudando. Repare que esse mudar pensamento é inerente ao Flávio. Não posso mudar ele aqui também. Se eu vier aqui fazer assim, ó, Flávio ponto mudar pensamento, ó, nem tenho. Tá vendo? Nem tem, ó. Mesmo se eu escrever aqui certinho, eu pegar lá, copiar e colar para vocês verem, ó, mudar pensamento, ó, não pode. Por quê? Porque ele é público, é privado, né? Ó, mudar pensamento não tem. Se eu vier aqui e falar assim, não, mudar pensamento vai ser público. Aí agora o pensamento do Flávio pode ser modificado, ó. Olha lá. Mudar pensamento. Aqui ele está reclamando por causa que não retorna uma string, né? Não retorna nada. Vou pôr aqui fora, ó. Mudar pensamento, olha, ele é visível. Se eu chegar aqui e colocar como privado, olha, privado, aí o pensamento dele não vai ser mais visível. Olha, como é que vai dar erro ali, ó. Falando que, ó, que eu tenho que mudar a visibilidade, ó, o mesmo erro que está do atributo. Então, tanto o atributo quanto o código, os métodos, eu posso mudar a visibilidade. Eu posso pôr uma visibilidade privado, que é apenas para a própria classe. Aqui dentro da classe, dentro da pessoa, eu posso mexer no pensamento do jeito que eu quiser, que é privado. Eu posso mexer como ele quiser.
Mas, no caso, do lado de fora da classe, qualquer outra classe que acessar a classe pessoa não vai conseguir mudar ou pelo menos ver que existe o pensamento. Nem vai conseguir ver, né? Nem vai conseguir ver os métodos, nem nada que são privados. Certo? Então, isso aqui não funciona. Não consegue mudar o pensamento. Tá? Vou deixar aqui para vocês depois verem funcionando. Vou pôr aqui Flávio. Ponto pensamento. Tá? Então, não consegue ver. Certo, gente? Agora, existe outra situação, que é no caso do CPF, que eu vou deixar ver, mas eu não posso deixar modificar o CPF. Tá? No CPF eu vou deixar modificar. Eu vou criar um aqui que não, um código interno, que eu vou deixar ver, mas não vou deixar modificar. Tá? Então, se eu criar ele público, criar o público, ele pode ser visto, né? Pode ser visto lá fora. Então, eu posso vir cá e falar, ó, o Flávio, código interno é 200. Pode mudar, ó. Certo? Mas aí vai ter a situação seguinte, não, eu preciso que a classe de fora veja o código interno, mas não mude o valor. Eu não posso deixar isso aqui acontecer. Como que eu faço? Da mesma forma, eu venho aqui e coloco privado, né? Então está privado agora. Ele é inerente à pessoa. No caso ali, a pessoa que for pode ser qualquer objeto, né? Pode ser o Flávio, pode ser o Wesley, o Edson, pode ser o Joel, pode ser qualquer pessoa aqui, né? Todo mundo é da classe pessoa. Mas todo mundo não pode deixar esse código interno mudar. Esse código a pessoa ganha, sei lá, quando o objeto cresce, que nasce, ela ganha esse código interno, né? Ela ganha esse código interno. Então, ela não pode mudar. Eu vou até pôr aqui, o código interno dessa pessoa que vai ganhar um código padrão para todo mundo, que vai ser o código 300. Tá? Lembrando aqui, eu não preciso pôr a palavrinha TIS, porque não tem outro código interno aqui dentro. Se eu tivesse um outro código interno declarado aqui, ó, aí eu teria que colocar a palavrinha TIS, né? Ó. Olha lá. Estou declarando outro código interno. Então, a preferência vai ser esse. Eu estou alterando esse, não esse. Para alterar o de cima, eu coloco o TISO. Certo? E isso vale, tanto se eu declarar como parâmetro aqui, se eu declarar a variável aqui, como eu passar parâmetro, né? Funciona na mesma, né? É a mesma coisa. Então, se eu tirar o TIS, vai ser aquele código interno lá. Ó. Tá? A gente já viu isso. Certo? Então, aqui, no caso, como não tem nenhum, nem eu estou declarando, nem estou passando como parâmetro, não preciso colocar o TIS, não. Vou falar que o código interno é 300. Mas eu não quero deixar a pessoa lá de fora mudar, mas eu quero deixar que ela imprima. Eu quero que venha aqui alguém e imprima, que saiba qual é o código interno da pessoa. E a pessoa vai vir aqui, código interno. Ela precisa, sei lá, de alguma coisa, para poder ver isso na lógica. Aí vai lá, Flávio.código interno. Precisa fazer isso. Como que a gente faz? Se eu deixo privado, eu não consigo que a pessoa vê. Se eu deixo público aqui, a pessoa vê, mas também consegue mexer do lado de fora, consegue fazer essa linha aqui. Então, eu quero que essa linha não funcione e quero que essa linha funcione. Como que eu faço isso? O meio termo, né? Não sei se vocês estão conseguindo me entender. Esse aqui, o pensamento, tá certo. Não pode nem ver e nem mexer. Deixa pensamento, cada pessoa tem o seu. Agora, o código interno não pode mexer, não pode alterar o valor, mas pode ver. Precisa ver, precisa que seja visto. Né? Se eu coloco privado aqui, público, aí pode tanto ver quanto escrever, né? Pode mudar lá o valor lá. Pode mudar aqui e pode mudar aqui também. Pode mudar, né? Eu quero que essa linha 28 funcione, mas a linha 24 não pode funcionar. Né? Quando eu coloco privado, aí a linha de baixo passa a não funcionar também, né? Olha, passa a não funcionar. Aqui passa a não funcionar. Nem aqui, né?
E eu quero que essa não funcione e essa funcione. Para fazer isso, a gente cria dois métodos, ou, dependendo da situação, um só, que eles são chamados de métodos, que é comum, esse método é comum ter nessas classes, que são chamados métodos get e set. O get é do inglês pegar, a gente não escreve pegar, é comum, você vai ver que muita coisa no, na programação a gente acaba falando em inglês mesmo, então não se traduz o método get para pegar e o set, que é o setar, não se traduz também. Então, se você falar assim, faz o método pegar e o método setar, ninguém vai entender. Agora, se você falar, faz o método get e o método set, aí todo mundo vai entender, tá? Porque é um padrão, isso é um padrão, tá? Então, para fazer o método get, eu vou fazer primeiro ele pelo Eclipse aqui mesmo, e depois eu faço ele na mão, mas ele é um método comum, tá? Para poder fazer, eu vou clicar com o botão direito, cliquei com o botão direito aqui, e vou vir aqui, cadê? Source, tá, cliquei fora, cliquei com o botão direito, vim em Source, e cliquei aqui, Generation, Get e Setters. Generate, Get e Setters. Aí ele vai perguntar, para quem que você quer que gerar o Get e Set? Eu quero gerar para o código interno. Então, marco aqui e aperto OK. Tá? Ele vai criar o Get e Set para o código lá, código interno. Tá? Dá uma olhadinha nele aí rapidinho, gente, enquanto eu coloco aqui um pouquinho de água aqui na minha garrafinha, que a voz está ruim. Só um minutinho. De volta, pessoal. Vocês podem me escutar? Estamos aqui, sim, estamos ouvindo. Beleza. Então, o método get e set, eles funcionam exatamente o get para pegar e o set para setar, para atribuir. Atribuir, não sei se existe a palavra setar em português. Atribuir. Tá? Então, repare o que o método get faz. Olha, ele pega uma coisa que é privado, o código interno é privado, e passa a fornecer esse método simplesmente porque o método é público. Olha, o privado eu não posso ver só dentro dessa classe. Então, esse privado código interno eu só consigo ver aqui dentro da classe. Mas se eu colocar um método público que retorna o privado, esse método vai ser visível lá fora, né? Então, fora da classe. Então, eu posso vir aqui, e falar, o código interno do Flávio pode acessar por get código interno. Vai, professor, mas peraí, vamos com calma. O senhor falou que o método é público e o atributo privado? Exatamente. O método é público, olha. Ele é público. O atributo é privado. Então, o método ele fornece uma ponte para uma coisa privada, olha. Porque o método é visível lá fora. Quando chega a execução aqui dentro é visível o código interno. Então, ele consegue retornar o código interno.
Então, desse jeito, se eu fizer desse jeito, tá? Olha o que acontece. Eu não vou poder atribuir, eu não vou poder atribuir o código interno, mas eu vou poder pegar ele, ó. Vou poder pegar o código interno. Então, eu não vou conseguir alterar ele para 200, mas eu vou conseguir pegar o valor dele, que é no caso 300, olha. Então, quando eu der um print lá, tá 300, né? Se eu pudesse atribuir valores também, o que eu faria? Eu usaria o set. Então, aqui, se eu pudesse, né? Atribuir, setar o código, eu poderia vir aqui, ó, set, código interno, e passaria qual que eu quero. Agora vai ser 200. E aí ele vai mudar mesmo o valor. Porque, por causa de quê? Ó? Por causa que eu estou deixando atribuir um set para pegando o valor, né, que eu passei aqui, ó, o código interno, e estou falando que o meu código interno, que é privado, mas aqui dentro ele é acessível, eu estou alterando um valor que eu estou passando como parâmetro. Ó. Então, o código interno que está passando lá vai vir aqui e vai mudar. O 300 que esse cara aqui nasceu, né, essa pessoa nasceu, quando o objeto nasceu, ele passou a ser 300, agora ele vai passar a ser 200, ó, porque eu estou mudando para 200. Olha só. Aí voltou da mesmo jeito que o método era, o atributo era privado, agora ele meio que ficou público de novo. Porque eu estou dando o get set, né? Então, no caso dessa pessoa, como eu não quero que seja visto, seja modificado o atributo do código interno, eu venho aqui e não crio o set. Eu só deixo o get. Nesse caso aí. Porque aí agora a pessoa não consegue setar, ele não vai setar nem com o set, porque não tem, e nem vai setar do jeito antigo. Mas vai conseguir pegar, olha. Ele vai conseguir pegar o código. Pegar o código pode, só não pode alterar, né? Então, nesse caso do código, ele pode pegar. No caso do pensamento, eu não criei get set. E ele não pode nem pegar e nem alterar. Não pode. Agora, no caso, deu para entender a diferença, gente? Das duas situações? Deu sim. Se tiver alguma pergunta, pode fazer. Agora, no caso do CPF, eu vou também criar o getSet para ele, tá? Então, eu vou vir cá de novo. Eu posso fazer o código na mão, né? Mas você pode usar aqui o gerador automático. Ó, generate getSets. Vou vir cá no CPF e vou gerar. Aí ele gerou o getSet do CPF. É um método comum, né? Get CPF retorna o CPF, set CPF retorna o CPF. Eu vou fazer com que o CPF agora seja privado também. A pessoa não pode mais chamar daquele jeito antigo para atribuir o CPF. Tá? Ele não pode pegar desse jeito. Ele pode ver agora atribuir o CPF, não mais assim, mas ele pode atribuir assim. Flávio.set CPF. E aí passa o CPF que o Flávio tem. 0, 1, 2, 3. 1, para simplificar, 1, 2, 3 aqui. Certo? Aí você vai falar, pô, mãe, qual o ganho disso? Vai dar na mesma, não? Em vez de estar atribuindo assim, vai estar atribuindo assim. Não. Olha a diferença, ó. Toda vez que eu fizer um set, a gente precisa pôr uma regra aqui dentro. Né? Eu não vou simplesmente atribuir do jeito que vem, eu vou fazer uma validação. Eu vou falar assim, ó, eu não vou validar o CPF aqui inteiro, mas se o CPF, por exemplo, for maior do que zero, e menor do que, vamos supor que o CPF tem só 3 dígitos, ele tem que ser maior que zero e, ó, como é que eu escrevi? E o CPF tem que ser menor do que, tem 3 dígitos, então menor que isso aqui, com 4. Então, se isso acontecer, eu vou deixar atribuir o CPF. Se não deixar, eu não vou deixar atribuir o CPF. Olha o que só vai aceitar CPF válido. É claro que essa aqui é a regra do CPF é boba, né? Existe uma validação melhor para o CPF. Aqui a gente só está brincando com vendo a situação. Mas o que acontece? Se o CPF for válido, eu deixo atribuir. Se não for válido, eu não deixo. Não vai fazer nada.
Poderia até colocar uma mensagem aqui, mas a gente geralmente não coloca mensagens assim. Mas só para a gente ver, ó. CPF não válido. Tá? Então, quando eu vou atribuir aqui, por exemplo, 1, 2, 3, eu vou imprimir, ó. Vou pegar ele e vou imprimir o CPF aqui também. Para eu poder atribuir, eu faço como? Vou imprimir aqui o CPF. CPF do Flávio. Flávio, como é que eu imprimo o seu CPF aqui? Eu posso pôr o CPF aqui, assim? Não, get CPF. Get CPF. Né? Então, eu tenho que pegar o get CPF. E a gente usa o mesmo nome da variável que você está trabalhando e com o get na frente. Então, é um padrão, né? Para poder ficar... Você já saber que tem o get e o set daquela variável, né? Inácio. Professor, qual a diferença entre público, protético e private? Eu já vou explicar o restante. O público e o privado a gente já está vendo, né? O privado só vai funcionar dentro da própria classe. Então, aqui a gente viu que a gente pode alterar aqui tranquilo dentro da classe, só não pode alterar externo, né? O pensamento. O protect eu já falo como é que é, tá? Então, o CPF aqui, ó, ele já está funcionando. Ó, eu já consigo atribuir esse CPF para o Flávio, ó. Vamos ver aqui, ó. Olha lá, o CPF dele, 1, 2, 3. Se eu atribuir um CPF, que no caso aqui é inválido, olha o que ele vai acontecer. Quando ele atribui, ó, CPF não válido, tá? Aqui eu acho que vai começar, vocês vai começar na cabeça de vocês acender a luzinha do OO, né? Vai trazer se esse código não fosse assim, ó, olha como é que seria. Ali dentro eu pegaria esse código aqui, ó, colocaria aqui. Um código não OO, a gente fazia isso aqui, ó. Se o CPF for o CPF que está digitando, vou pôr aqui o CPF assim, tá? Agora já começa a ter uma opção de código. CPF 113. Se CPF for maior do que coisa, pode atribuir o CPF aqui dentro. Tá? Se não for, não pode. Qual que é o problema desse código aqui? Né? Eu peguei o código que estava lá dentro, ó, o código que verificava o CPF, e coloquei aqui fora. Qual o problema? Que você vai fazer uma porção de código repetido. O próximo objeto, que não for outra pessoa, vai ter que fazer isso de novo. E tem que fazer de novo. E tem que fazer de novo. Né? E pode correr o risco de, em algum lugar, você não fazer a verificação. Certo? Pode correr o risco de, em algum lugar, não fazer. Então, você fica com vários códigos sendo repetidos ao mesmo lugar. Né? O código que faz a mesma coisa. Já com o código feito aqui, ó, você não tem o problema de esquecer. Você não precisa validar o CPF, então você não precisa declarar variável aqui nenhuma, você só precisa chamar o set CPF, que é passando aí o CPF que você quer, né? 1, 2, 3, 1, por exemplo. E aí, todo lugar que você chamar o set CPF, ele vai fazer essa validação. Todo lugar. Porque todo lugar passa por aquele set lá, ó. Toda hora que for atribuir, vai passar por essa validação. Mesmo que você esquecer, que você em uma outra hora for criar outra pessoa, vai criar lá uma outra pessoa, Inácio, por exemplo, ó, pessoa, Inácio, igual, pessoa, ó, 1000, né? 1000 pessoas. Aí você vem lá, ó, Inácio, ponto 7, CPF, você vai passar o CPF para ele aqui. Você não precisa lembrar como que é a regra do CPF. Deixa que o próprio código te fala. Quando você for imprimir aqui o CPF do Flávio, CPF do Inácio, você vai ter a validação aqui, ó. Então, Flávio, aqui é o Inácio, né? Inácio. Ó. Aí ele vai falar, ó, CPF não válido. Aí o CPF está tudo zero, ó, não foi atribuído, porque não são CPF válidos segundo a nossa regra aqui. Se eu alterar, ó, agora vai passar a ser. E aí ele vai deixar atribuir o valor. Então eu não esqueço, eu faço menos código, né? Em vez de eu ficar colocando toda hora, verificando se o CPF é válido ou não, se é válido ou não, eu tenho um lugar só que faz isso.
pode chamar o CPF à vontade que ele vai passar por aqui. Não tem como dar errado, porque ele sempre vai passar por aqui. Por quê? Eu não posso vir aqui fazer isso aqui, ó. Inácio.cpf, eu não posso, ó. Olha, eu não posso passar o CPF do Inácio aqui, por mais que ele esteja certo, ó, é proibido. Não posso passar aqui também, não posso vir cá e falar assim, ó, Inácio vai passar o CPF 210. Eu não tenho esse construtor lá, ó. Então eu protejo o meu código, tá vendo? Ó? Não tem esse construtor. Então eu faço com que o meu código sempre seja validado. Eu faço a validação no lugar certo. Não tem nenhum jeito de eu chamar essa classe pessoa que eu atribua um CPF para a pessoa sem que ela passe por essa validação. Ou qualquer validação que eu quiser. Então o código fica muito certo e evita de eu errar. E evita de eu ficar toda hora, todo lugar que eu tiver, eu vou falar, se o CPF for maior que zero, for maior que não sei o quê. Se o CPF for... E se a regra mudar? Eu posso mudar em um lugar e não mudar em outros. Né? Esse é o grande problema. Aqui está no mesmo lugar. Se a regra do CPF mudar, agora tem mais um dígito. Problema não. Só altera que vai valer para todo lugar que chamar pessoa.cpf. Vai chamar lá, vai ser pelo 7, né? Porque está privado, ela não consegue ver o CPF, né? Ela pode só vir por aqui. Se eu quiser deixar que o get CPF seja visível, eu deixo. Se eu falar que não pode ver o CPF da pessoa, sei lá, de algum domínio eu não posso deixar ver, é simplesmente eu tiro esse get aqui, ó. E agora a pessoa não pode ver lá também, não. Só pode atribuir, mas não pode deixar ver. Certo? Então, é assim, são ferramentas que depende do domínio, vai fazer sentido, né? Você não poder deixar ver o CPF. Por exemplo, você está num ambiente web, você cadastra a pessoa lá, e você não quer deixar outras páginas, outras coisas, nenhuma hora poder ver o CPF da pessoa. Você vai lá e não coloca o get, você coloca só o set. Certo? E o contrário também. Você quer só ver e não deixar atribuir. Aí você só coloca o get, em vez de colocar o set, que é, no caso aqui, o código interno. Ó. Você só quer deixar ver, não quer deixar pegar. Tá? Então, vou deixar ver o CPF, como também deixar atribuir. Tá? Então, sempre quando a gente coloca uma variável privada, a gente está escondendo a variável de que outras variáveis, outras classes possam acessar. Deu para entender isso então, gente? Eu posso colocar a variável privada aqui tanto para atributo quanto para os próprios métodos. Eu posso pôr também, não tem problema. Deu para entender? Enquanto vocês pensam aí, vamos falar a pergunta do Inácio. E o Protect? Qual a ideia do Protect? Protect. Ó, Protect. Vamos pôr aqui uma outra variável. Variável int, nome da pessoa vai ser, não sei, tipo da pessoa. Tá? O Protect. O Protect é acessível fora? É. Ó, se eu vier aqui no Flávio e colocar Flávio.tipo, ó, eu consigo atribuir valor para ele. Então, qual a diferença? Eu cismei que o seu nome é assim. Qual a diferença do Protect para o público? Né? Ó, repare que aqui está Protect, olha, e aqui está público, não fez diferença. A diferença vai ser o seguinte, eu vou criar um outro pacote aqui, ó, com outra classe. Mais teste aqui. Tá? Um outro pacote, cria um outro pacote. A gente vai organizar o nosso código assim em pacotes, tá? Vai organizar. Eu posso vir aqui, ó, e criar uma nova classe. Né? Eu vou vir cá e vou criar uma classe main também. Tá? Eu vou vir aqui e vou criar uma pessoa. Pessoa.
Posso criar fora, né? Pessoa. Vamos pôr aqui o Erickson. Erickson. Tá. 1000 pessoas. Duas coisas. Repare que não está encontrando pessoa. Olha, por que não está encontrando pessoa? A pessoa está aqui, ó. Primeira coisa, ela está fora do mesmo pacote. Dentro do mesmo pacote, eu não preciso importar nada aqui para encontrar, porque está dentro do mesmo pacote. Ela está dentro do mesmo diretório, o Java não precisa encontrar, dar referência para ele encontrar, porque está do mesmo pacote, ele encontra. Quando está em pacotes diferentes, eu tenho que importar. Então, eu tenho que vir aqui, ó, e dar o import. Ó, a pessoa que eu estou falando está no pacote principal, olha, principal, ponto pessoa. Principal, ponto pessoa. Então, ele está em pacote diferente, eu tenho que importar, eu tenho que dar esse import aqui. Então, esse import faz com que essa pessoa que eu estou usando agora era aquela pessoa lá que a gente estava trabalhando. Tá? E para o Java poder encontrar, eu tenho que importar. Eu tenho que colocar onde que ele está acessível. E se eu vier aqui e falar, ó, Erickson ponto nome, ó, eu posso colocar, sem problema, ó. Porque o nome tá público, né, da pessoa, ó. Público, ele é acessível de qualquer lugar, é público mesmo, é igual o banco da praça. Todo mundo pode usar à vontade. Ó, se eu colocar aqui, vamos, por exemplo, o CPF. O CPF, será que eu posso ver aqui o CPF do Erickson? CPF, ó. Não posso, ó, porque é privado. Tá? E no caso esse atributo aqui que a gente criou, deixa eu fechar essa classe produto. O tipo, será que ele é visível aqui? Ele também não vai ser visível. Erickson.tipo. É igual a 3. Tipo 2. Ó. Mas por que aqui, nessa outra classe aqui, ó, nessa classe principal, eu conseguia atribuir o tipo? Eu vim aqui e atribuí o tipo para o Flávio, ó. E por que nessa outra aqui eu não consigo atribuir o tipo para o Erickson? Todos os dois são pessoas. Porque o pessoa aqui, o atributo tipo, ele está protect. O protect, ele só pode ser visto, ele só pode ser manipulado se a classe estiver dentro do mesmo pacote. Mesmo pacote. Mesmo pacote, ele pode ser visto. Pacote diferente, não pode ser visto. Aí, para pacote diferente, eu teria que criar o getSet também para poder funcionar. Certo? Então, a diferença do protect por público, o público acessível para qualquer classe que estiver funcionando dentro do projeto. Qualquer classe, pode ser pacote diferente, não importa. Privado, só funciona para dentro da própria classe. Né? E o protect só funciona para classes que estão dentro do mesmo pacote. Qualquer pacote aqui, em qualquer classe dentro desse pacote principal, que é onde a classe está, né, a classe pessoa está, qualquer uma vai conseguir ver o atributo tipo. Posso criar tipo em pessoa em qualquer lugar aí que vai dar para ver. Mas se tiver fora do pacote, que eu estou aqui em outro pacote, né, que é o teste, esse pacote aqui já não é acessível mais o tipo. Não, você não consegue acessar de outro lugar, né? Se eu colocar aqui o pessoa como público, ó, você vai ver que o tipo não vai dar erro lá mais. Ó. Olha lá, ó. Olha lá, agora o Erickson consegue ver o tipo, né? Ele consegue ter o tipo, certo? Se voltar com o protect, ó, não consegue. Deu para entender, gente? A diferença do público, do privado e do protect, isso vale para os atributos, vale para o construtor,
E vale também para os métodos, tá? Os métodos também, ele pode ser público, protegido e privado, tá? Público, protegido e privado. E vai ter a mesma ideia. O protegido, ele funciona, o protect, só funciona para classes que estão no mesmo pacote que a classe que foi instanciada, que tem o atributo protect ou o método protect. O privado só vale para classes que estão para aqui dentro. Então, se eu acessar um método aqui privado, eu posso chamar ele em qualquer lugar aqui dentro. Por exemplo, poderia mudar o pensamento do Eric aqui, ó. Ele está pensando na aula, agora ele já está pensando no jogo. Ó, o Eric não, do caso do. De todo mundo, né? Todo mundo vai ter o mesmo comportamento aqui. Né, ó? Então, ó, chamei para ver que funciona. É privado, mas na mesma classe funciona. Eu posso chamar o método da outra privado aqui dentro, sem problema. E, no caso, o protect, eu posso chamar desde que esteja dentro do mesmo pacote. Pacotes diferentes, eu já não chamo mais, tá? Os nossos sistemas, eles são organizados em pacotes diferentes. Então, aqui na turma de qualidade de software, a gente está trabalhando com um joguinho aqui em Java. Eu passei para eles. Ó, repara que a main só tem uma coisa aqui, está organizado em vários pacotes. Ó, cada pacote desse aqui é uma coisa. Ó, tá vendo como é que tem várias classezinhas Java? E essa classe main vai chamando todo o código. Vou rodar aqui para vocês verem. Nós vamos chegar nessa disciplina ainda em coisas desse tipo. Ó, tá aqui. Esse aqui é um joguinho de xadrez, ó. Dá para jogar contra o Play contra a inteligência artificial, por exemplo. Aí tem uma interfacezinha Java aqui, isso aqui é só Java, do jeito que a gente está vendo. E aqui vai jogando, ó. Vou arrastar esse pininho para cá, a inteligência artificial jogou para cá. Vou jogar aqui para cá, ela veio para cá. Eu joguei isso aqui para esse aqui para cá, o outro veio. Ó. Não tá dando para ver, professor. Oi? Não tá dando para ver. Ixi, não tá dando pra ver não? Então, peraí. Eu... Ah, é porque abre outra janelinha. Então, peraí, deixa eu rodar aqui de novo. Compartilhar. Dá para vocês verem agora? O negócio escrito xadrez. Agora dá. Agora Uma dá. janelinha aqui, ó. Então, aí abriu essa janelinha, né? Quando eu rodei aqui o jogo, ó. Esse jogo, repare que a main só chama isso. Vou rodar aqui de novo, ó. Rodar. Ixi, vai aparecer o joguinho. Apareceu aqui na tela, ó. Então, ó. Play versus a inteligência artificial. Dá para jogar Play versus Play. E dá para jogar o Play versus... Oh, fechei o troço. Versus a inteligência artificial, que foi feito aí para ser o robozinho, né? Pra você jogar. Então, ó, Play versus a IA. Aí vai ter o joguinho de xadrez. As pecinhas aqui é Java puro, igual a gente está vendo, só que a gente vai ver isso na disciplina ainda, com interface gráfica. Aí dá para jogar, ó. Vou mover o pino para cá. Vamos ver isso para cá. Ó. Isso. Aí a inteligência artificial está jogando aqui o preto, né? E eu sou o branquinho. Vou mover isso para cá. Já vou perder. Deixa aqui para perder. Aí vai dar um checkmate, quer ver? Pronto. Aí já vai... Deixa eu tirar minha rainha aqui. Ah, enfim. Não vai perder, não. Aí já tá movendo. Agora vai perder. O cavalo vai andar assim, né? Vai matar. Uai, já era pra ter morrido, não?
Rapaz, eu saí 2 minutinhos aqui, professor, e voltei. Vocês fizeram isso aqui agora no Java? Fizemos, acabamos de fazer um joguinho aqui, lá naquele código. Não, eu tô brincando. Esse aqui eu só tô mostrando um exemplo aqui dos pacotes. Esse joguinho tá meio bugado, né? Já matou o rei e ainda tá funcionando. Era pra já ter dado checkmate. Mas enfim. A gente vai fazer coisas desse tipo, tá? Daqui a pouco a gente já vai estar aprendendo interface gráfica. Né? A gente vai fazer, então, não só isso, como também várias aplicações, né? Mas igual eu estou mostrando aqui, ó, aí os códigos Java é organizado nesses pacotinhos, ó. São vários pacotinhos que vão pondo cada coisa. E a gente vai aprender como separar esse código em pacotinhos, tá? Como a gente vai conseguir separar, fazer as nossas modelagens assim, né? Então, gente, deixa eu separar aqui o tipo do Erickson aqui, ó. Beleza? Alguém tem alguma dúvida? Deu para entender esse conteúdo? Hoje a gente viu essa ideia do... Isso chama encapsulamento, né? Essa ideia de proteger os atributos, né? Então, a gente está encapsulando. Todo mundo conseguiu pegar? Alguém tem alguma dúvida? É só a questão ali do import, professor. Eu não entendi muito bem. Certo. O import é o seguinte, a gente está vendo aqui, aula. A gente estava fazendo tudo dentro do mesmo pacote, não estava? Isso. Quando a classe Java, que está aqui a principal, ela chama um produto, ela procura dentro do pacote que ela está. Se ela encontrar um produto, igual aqui encontrou, a classe tem o mesmo nome do objeto, né? Então, pessoa, por exemplo, vai procurar a classe pessoa. Como está dentro do mesmo pacote, ela não precisa importar. Eu não preciso importar aqui em cima, porque já está dentro do mesmo pacote. O Java vai encontrar, vai procurar nas outras classes que estão dentro do pacote. Agora, como está em pacote diferente, ele não sai procurando em todos os pacotes, não. Eu tenho que informar onde que está. Então, como a pessoa não está aqui dentro do pacote do teste, ó, e a classe main que eu criei aqui está dentro aqui do teste, ó, eu preciso vir e falar, ó, a classe pessoa que eu estou criando o objeto pessoa aí, está lá no pacote principal ponto pessoa. Principal ponto pessoa. Então, vai lá no pacote principal e procura a pessoa lá dentro que vai estar a pessoa que eu estou me referindo aqui. Aí ele sabe encontrar. Se eu tiro o import, ele não consegue, porque ele vai procurar dentro do mesmo pacote. Ele vai falar, ó, a classe está pedindo para importar, né? Aí, aqui não está dando erro, já está pedindo para importar porque sabe que está lá no coisa. Mas se ele procurar aqui dentro de teste e não encontrar a pessoa, ele vai dar um erro. Vamos rodar aqui para vocês verem. Mesmo ele dando um erro assim. Olha lá. Java.lang erro é impossível, ele não consegue resolver a classe pessoa, para a classe pessoa. Ele não consegue achar qual é o objeto que ele tem que criar mediante essa classe pessoa, porque ele não conseguiu encontrar. Para ele conseguir encontrar, eu tenho que dar um import. O import, escreve aqui em cima, tem que ser aqui em cima da classe, né? Da onde que eu vou importar? Da classe principal, do pacote principal, que é esse pacotinho aqui, ó, ponto pessoa. Tá? Se eu quisesse importar várias coisas dentro do pacote principal, eu colocava um asterisco, né? Sempre na computação, um asterisco é todos, né? Para qualquer coisa que você for fazer em computação, se você precisar de um todos, experimenta por asterisco, que asterisco é sempre todos. Aí vai importar todos, ó, e agora ele vai funcionar, ó. E agora ele consegue encontrar a classe pessoa. Não fez nada porque a gente não colocou para imprimir nada, né? Mas ele conseguiu encontrar, ó. Tá, então posso pôr tanto ponto asterisco, como eu posso pôr a classe que eu quero direto, ó, que é o pessoa. Aí ele vai funcionar. Se eu tirar o import, aí ele não funciona. Por quê? Porque a classe pessoa não está dentro desse pacote teste, que é o pacote que a gente está mexendo agora, ó, que é a main tá, que esse código, essa classe main tá. Ó. A pessoa está lá no pacote principal. Uhum. Então, para importar, eu coloco o pacote, ponto, Isso. a classe. Pacote, ponto, a classe que eu Pacote, quero. pacote, ponto, classe. Uhum. O caminho, né? O principal ponto pessoa, que é onde que está a classe pessoa que você está trabalhando. Mas tem um limite isso, professor? Porque, por exemplo, tanto o package o principal quanto o package teste estão dentro do SRC, né? Não tem limite, não.
por exemplo, se eu quisesse importar a classe ali, porque a gente tem também produto, ó. E é assim que funciona os códigos Java. Vocês vão ver que a gente vai importar uma porção de coisa aí, porção de coisa mesmo. Ó, a pessoa já tem, né? Produto. Assim que ele vai compondo, aí ele vai juntando. Repare que por isso, quando eu falei que vocês, ó, na main só chama uma coisinha, porque ele vai compondo, eu vou chamando o que eu preciso e à medida que eu vou usando coisas externas, eu vou chamando assim, ó. Aí ele vai compondo. Ele vai sendo, ele vai juntando um código, uma parte na outra. Nós vamos ver muito disso ainda, vamos fazer muito assim. Porque nós vamos usar. Agora nós estamos fazendo coisas só nossa, né? Mas daqui a pouco a gente vai usar coisas que é do próprio do Java, que é do Java, que já está implementado no Java. Não vai ficar implementando tudo do zero, a gente vai usar coisas que estão no Java. Então a gente vai usar muito a classe. Por exemplo, a gente vai importar, por exemplo, uma classe muito do Java, Java. Lang. Aqui tem uma opção de coisas que a gente vai usar. Ó. Essa aqui é uma, essa aqui é outra também que tem muito. Java.util. Ó. Aqui dentro tem uma opção de coisas que o ArrayList, o Vector, o Abstract Factory, o Array de Query, aí muita coisa. Tudo isso aqui a gente vai usar. O hash map, o hash set, ó. São coisas que quando eu quero usar, eu importo. Quero usar o ArrayList na minha classe. Quero usar o ArrayList. Eu posso chamar ele assim. Agora eu posso usar ele aqui dentro. O Java vai encontrar ele, entendeu? Então eu posso importar tanto coisas que são da minha própria aplicação, como coisas que são já de bibliotecas que estão no Java, como bibliotecas de terceiro também. A gente vai ver que a gente pode incorporar coisas de terceiro. Eu posso pegar um outro projeto e colocar dentro do meu e chamar ele dentro do meu. Por isso que programar em OO é compor. É como se eu tivesse uma porção de bonequinhos, uma porção de pecinhas de Lego, e eu fosse juntando essas pecinhas até fazer a forma que eu quero. É assim que é orientado a objeto. Essas pecinhas eu posso ter tanto no meu jogo de pecinhas, como se eu não precisar de alguma peça, eu pegar em outro jogo, em qualquer outro jogo. Né? Posso pegar de outro jogo e colocar dentro do meu. Beleza? Mas vamos com calma que a gente vai aprendendo. É importante vocês entenderem a ideia do encapsulamento, tá? Que a gente viu nessa aula, a ideia do construtor, que a gente viu na aula passada, e a ideia de criar classes, métodos e atributos, que a gente viu na primeira aula. Então, o que a gente viu até agora? Métodos, classes, atributos, os construtores e o encapsulamento. São as coisas assim, iniciais aí do introdução. Ó, eu vou passar uma lista que vocês vão trabalhar com isso. Vão criar construtores, vão criar métodos e atributos, e também vão trabalhar com a ideia do encapsulamento. Né? Lembrando que o encapsulamento é a visibilidade que a gente dá aqui nas variáveis. Então, ela pode ser pública, quando ela é acessível de qualquer lugar, privado, quando ela é acessível apenas dentro da mesma classe, e protect, quando ela é acessível apenas dentro do mesmo pacote. Né? Pacotes diferentes já não vê o protect. O público vê em qualquer lugar, e o privado só vê dentro da classe. Então, mesmo as outras classes que estão dentro do mesmo pacote, o privado não consegue ver. Né? Não consegue ver. Se uma coisa é privada, é só daquela classe. Lembra do pensamento. Ele é privado. Ó. Pensamento privado só consegue ver aqui dentro. O pensamento protect, você vê só dentro do pacote. E o público é público mesmo. Banco da praça. Vê em qualquer lugar. Dá para usar de qualquer lugar. Beleza, pessoal? Eu vou parar por aqui para não ficar muita coisa e não entrar numa outra matéria. Eu vou soltar uma lista hoje ou amanhã. E também estou devendo vocês as respostas da lista 3, né? Vou gravar o videozinho também mostrando hoje, provavelmente hoje. À tarde eu já fiz isso. Eu tenho que fazer a lista ainda, que essa eu não fiz também, não. Tá, e vou lançar a lista nova aí do OO para vocês brincarem. Enquanto isso, faça o exercício que está lá na nossa no Google Class. Identifique as classes, né, os métodos e atributos. Se você já quiser usar as coisas dessa aula aqui, a ideia do encapsulamento e da ideia dos construtores, você pode usar. Beleza? Que você já vai treinando.
Agora tem que pegar e mexer no código, tá, gente? Vocês têm que pegar esse código aqui e ficar brincando. Ah, vou colocar um negócio público aqui, privado, e eu ver o que acontece. É assim que aprende. Aí, isso aqui é privado, tá? Então tem que ter o get set, tá? Vou fazer o get set, tá? Como é que faz o get set mesmo? Você pode tanto escrever, que é facinho, né? O get retorna a variável, o set atribui, né? Set CPF, você pega aqui o que você quer atribuir e retorna e coloca dentro da variável. Olha lá, o TCPF, que é o CPF da classe, né? Vai receber o CPF que você está passando aqui, tá? Se você não quiser criar na mão, você pode criar aqui, ó, clica com o botão direito, procura a palavrinha source de código, né? E vem aqui, ó, get set, gerar get set. Você clica aqui get set, escolhe o que você quer gerar e põe OK. Certo, gente? Vou terminando por aqui. Se alguém tiver mais alguma dúvida, pode perguntar enquanto eu vou desligando aqui a gravação.